Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, nós nos entregamos totalmente a Ti no dia de hoje e também consagramos a Ti toda essa semana, para que estejamos debaixo do favor do Senhor. Nos livra do mal, nos livra das ciladas de Satanás, nos livra do engano, nos livra da mentira, nos livra do homem mau, nos livra das adversidades e também de tudo aquilo, Senhor, que possa ser uma armadilha ou até mesmo o laço do passarinheiro. Oramos consagrando a Ti tudo que diz respeito a nós. Eu apresento a Ti meus filhos, apresento a Ti a minha esposa, apresento a Ti meu ministério, o destino que o Senhor tem para mim, meu trabalho e tudo mais que estiver ligado a mim. E pedimos a bênção do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, consagrando tudo a Ti, que cada hora do dia de hoje seja uma bênção, seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E nós oramos para que o Senhor afaste de nós tudo aquilo que for mal, afaste de nós o caminho mau, afaste de nós a escolha errada, nos dá a sabedoria, Pai, o discernimento espiritual e que possamos ouvir a voz do Senhor para dirigir os nossos passos e as nossas decisões. Oramos para que o Senhor nos conecte às pessoas certas e nos afaste das erradas, no nome de Jesus Cristo. E, Senhor, profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Tudo aquilo que estiver estagnado, tudo aquilo que estiver em pausa, tudo aquilo que estiver parado, nós oramos para que entre já em movimento. Em o nome de Jesus Cristo, oramos para que entre já em movimento. Cremos, ó Deus, no Teu poder, cremos na ação do Teu Espírito Santo e colocamos tudo diante de Ti. No nome de Jesus Cristo, eu creio, Pai, laços estão sendo cortados, armadilhas estão sendo desfeitas e tudo aquilo que está bloqueado está sendo desbloqueado em nome de Jesus. Aquilo que andava devagar vai viver uma aceleração, vai viver um renovo. Aquilo que estava em pausa, que comece agora a andar, em o nome de Jesus. Aquilo que estava estagnado, o que prendia, o que travava, que seja destravado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Coloca a Tua mão, meu Pai, coloca a Tua mão, Espírito Santo de Deus, e libera da Tua graça, libera do Teu favor, essa pessoa que acordou já com dor de cabeça, essa pessoa que acordou já com muitas alergias no corpo, eu oro agora pela cura total dessa pessoa. Essa pessoa entrou aqui nessa oração pedindo para o Senhor falar com ela, que ela seja curada agora. Eu digo dor de cabeça, renda-se ao poderoso nome de Jesus. Alergia, renda-se ao poderoso nome de Jesus. Eu oro também por toda pessoa que tem vivido situações estranhas na sua vida, de coisas quebrando, de coisas dando errado, de coisas travando, de coisas que estavam 99% certo e que de alguma maneira isso virou, não deu certo. Eu oro em nome de Jesus para que haja um destravar agora na vida dessa pessoa. Oro agora para que a inveja caia por terra, oro para que a contrariedade caia por terra, contra a vida dela, contra a casa dela, contra o trabalho dela. Oro também para que tudo aquilo que está sugando dela de uma forma injusta, em nome de Jesus, que o Senhor mostre, que o Senhor revele e que o Senhor dê vitória a essa pessoa. Dê vitória, Pai. Dê vitória a cada pessoa que está orando junto comigo. Senhor, e esta pessoa que tem pedido ao Senhor vitória, essa pessoa que tem pedido ao Senhor a bênção da sobrevivência, essa pessoa que tem pedido ao Senhor, que quer avanços na sua vida, Senhor, em nome de Jesus, toque-a com Teu poder agora, no nome de Jesus Cristo.
Toque com o teu poder. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo e pedimos a tua bênção, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, toque-os, Pai, com o teu poder agora. Toque-os com o teu favor agora, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo à oração da manhã. Nós estamos hoje no terceiro dia do nosso propósito, orando por uma aceleração, aquilo que levaria anos, que aconteça em dias. A Bíblia nos diz que José dormiu como um prisioneiro, como um homem condenado a viver a vida inteira numa prisão. Em 24 horas, ele estava barbeado, com roupas novas, diante de um dos maiores líderes do mundo. E ali, a sua vida foi mudada. Deus pode trazer essa mudança extraordinária também na tua vida. Deus pode transformar o caos em ordem, lugares inférteis em lugares cheios de vida. Eu creio nisso e declaro em nome de Jesus Cristo que, se você crer em Jesus, na sua palavra e caminhar por seus princípios, você pode viver o extraordinário também na sua vida. Eu creio nisso. Eu quero começar aqui dando um testemunho que nós recebemos, um testemunho de cura, de milagre. O nome dela é Edivânia, ela nos acompanha aqui nas orações, e ela escreveu assim: através das orações Deus me chamou pelo nome. Depois eu fui diagnosticada com câncer e pela misericórdia do Senhor eu venci. Na primeira sessão de químio eu fui abandonada, lutando contra o câncer com 3 filhos menores, sem emprego e sem auxílio-doença. Eu só tinha minha fé em Deus e Ele me sustentava diariamente através das orações com o Senhor. Fui em um evento seu, no começo do meu pós-oncológico em Belo Horizonte. Lá Deus usou uma missionária ao meu lado para dizer que não faltaria nada para mim e para as minhas filhas, e que Ele iria comigo aonde eu fosse. E foi exatamente assim, não faltou. Depois de 48 anos trabalhando para os outros e sonhando em trabalhar para mim, no dia 19, inaugurei a minha primeira loja de roupas. Sempre foi e sempre será Deus na minha vida. Obrigado por me fortalecer através de suas orações e dos seus eventos. Glória a Deus, Edivânia. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Jesus Cristo transforma realidades. Você é uma guerreira. Permaneça firme, porque o Senhor vai te abençoar mais ainda, em nome de Jesus. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui por gentileza e compartilha com 10 pessoas. O mínimo é 10, porque você vai ser abençoado muito aqui hoje. Amém? Então compartilha com pelo menos 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, compartilha. Hoje eu estarei aqui agora, né? Estarei depois às 9 e depois às 18 horas. Deixa eu compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Em Atos capítulo 9, fala da conversão de Saulo. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. E na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Eu fico impressionado com essa palavra, porque Saulo, ele era um homem zeloso na sua religião. A Bíblia diz que, por amor à sua religião, ele prendia aqueles que eram do caminho, aqueles que pertenciam a Jesus. E ele estava cegado pela sua religiosidade, ele estava sem ouvir a Deus, ele estava fora do propósito de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele perseguia aquilo que mais tarde viria a ser o propósito da vida dele. E assim como Saulo, muitos de nós também estamos lutando contra algo que
muitas vezes é o propósito de Deus para a nossa vida. E a gente está combatendo contra aquilo. Há argumentos internos dentro de nós que podem estar sabotando o propósito do eterno na nossa vida. A Bíblia diz aqui que Saulo teve uma experiência com Deus na estrada de Damasco. Diz que apareceu para ele uma visão e uma luz muito forte. E o Senhor falou com ele e disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Olha que tremendo. O Senhor encontrou com esse homem. E quando a voz de Deus falou com ele, ele mudou de caminho, ele mudou de direção. Nós temos que ter cuidado, porque podemos estar combatendo contra uma direção de Deus na nossa vida. Podemos estar combatendo contra o propósito de Deus na nossa vida, assim como Saulo. Saulo estava lutando contra algo que depois ele viria a crer e viria a carregar como propósito de vida todos os dias. O apóstolo Paulo, ele se tornou um homem que levou o evangelho a muitos lugares, a muitas pessoas. Ele escreveu 1/3 do Novo Testamento. Então, eu vejo que muitas vezes nós estamos equivocados e podemos estar guerreando contra o nosso próprio propósito. Você tem que ter cuidado para não guerrear contra o seu próprio propósito, porque às vezes os nossos achismos, certo? O nosso eu acho, eu penso, é assim que eu quero, é assim que eu entendo. Às vezes nesses argumentos nós acabamos saindo do propósito de Deus, acabamos saindo da vontade de Deus. Cuidado para não combater contra a própria vontade de Deus na tua vida, porque às vezes você não aceita quem Deus enviou para a sua vida, às vezes você não aceita a porta que Deus está abrindo, às vezes você não aceita as mudanças que Deus está fazendo na sua vida, e você combate contra o próprio propósito de Deus na sua vida. Aí alguém diz assim: mas como é que pode alguém combater contra o próprio propósito de Deus? Muita gente combate contra o próprio propósito, assim como Saulo. Ele estava lutando contra o Evangelho, estava lutando contra Jesus, ele estava lutando contra a igreja, sendo que ele depois seria um dos maiores defensores da igreja. Ele depois iria levar esse Evangelho a lugares muito distantes. Da mesma forma, querido, nós temos que cuidar para não estar lutando contra o nosso próprio propósito. Porque se estivermos lutando contra o nosso próprio propósito, nós podemos, muitas vezes, sair do caminho, sair da direção de Deus, porque não estamos aceitando o que Deus está fazendo. Tem coisas que Deus faz e que não é bom a gente se meter. Tem coisas que é Deus fazendo, é Deus trabalhando, é Deus, não tem como dizer que não. Porque não se trata só de você, em toda essa vida, não se trata só de você, apenas de você. Se trata do propósito de Deus, que é muito além de mim, é muito além de você. Então nós precisamos começar a ver as coisas de uma maneira diferente. Nós começamos a identificar, que Deus tem um propósito para a nossa vida, que algumas mudanças na nossa vida são propósito de Deus, e que ainda que sejam desafiadoras, ainda que sejam difíceis de aceitar, difíceis de lidar, é o propósito de Deus. Então eu não posso lutar contra o propósito. Eu acredito que todo homem que luta contra o propósito perde. Eu vou repetir, toda pessoa que luta contra o propósito, ela perde. Nunca lute contra o propósito. Olha o que Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Temos que ter cuidado, porque às vezes aquilo que a gente ataca é muitas vezes, o propósito de Deus para a nossa vida. Eu conheci um homem que ele tinha muita dificuldade em acreditar no profético, uma dificuldade imensa, veio de uma igreja extremamente tradicional e a mulher dele começou a me acompanhar nos eventos e ela é do tipo de pessoa que vai em todos os meus eventos e ele, sempre respeitou muito a esposa dele e teve uma escola que ele entrou para acompanhar ela e um detalhe, ele
serve a Deus, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que ama Jesus, mas ele teve, sabe, tantas experiências negativas com um profético no passado, que ele criou uma aversão ao profético. Então ele entra dentro da escola e ali ele começa a ter experiências com Deus. E Deus começa a revelar as coisas para ele. Ou seja, aquilo que ele lutava antes, agora se torna o propósito da vida dele. E ele então começa a acompanhar a esposa, principalmente naquela época ali que eu comecei a fazer uma escola após a outra. E ele disse que ele começou a ter experiências com Deus, sabe? No consultório dele, ele começou a ter experiências com Deus no carro, de muitas vezes estar conversando com pessoas e Deus começar a falar com ele a respeito daquelas pessoas. E ele disse assim que isso mudou a vida dele completamente. Ou seja, ele tinha dificuldades com o profético e agora ele estava totalmente imergido no profético. Nós temos que ter cuidado porque podemos estar combatendo contra algo que muitas vezes é o nosso chamado, é o nosso propósito. Às vezes você luta contra algo porque você não quer aquilo para você, ou você não se vê naquilo, né? Você não se vê naquele propósito, você não se vê, sabe, construindo aquilo, você não vê fazendo parte daquilo. Mas é muitas vezes Deus colocando você nessas situações, nessas saias justas, para mostrar para você, sabe, que esse é o seu propósito, que esse é o seu caminho, é o que Deus tem para a sua vida. Eu me lembro agora de um outro testemunho de um homem, ele trabalhava numa empresa e amava aquilo que ele fazia, e de repente o Senhor começou a falar com ele que ele tinha que abrir o próprio negócio. Só que o negócio que Deus pediu para ele abrir era um negócio assim que ele olhava para as pessoas que trabalhavam naquele ramo e ele dizia, sabe, esse ramo é de pessoas assim, que a maioria delas é sem caráter, e eu não vou entrar nisso, porque eu não quero que as pessoas me olhem como uma pessoa sem caráter. E sabe, ele fugia do propósito dele, ele lutava contra o propósito dele, ele dizia, eu não vou, mesmo que eu saiba fazer isso, eu não vou fazer isso, porque eu não quero que as pessoas me veem dessa maneira. E o tempo foi passando, sabe, e ele foi a uma escola de profetas que eu tive, e nessa escola ele recebeu uma palavra de Deus, e a palavra é que ele não podia mais lutar contra o propósito dele. Você sabe o que aquele homem fez? Ele pediu as contas, ele começou a fazer aquilo que Deus havia falado com ele e em pouco tempo, Deus o prosperou, colocou funcionários para trabalhar para ele e depois ele se tornou até mesmo uma coluna na televisão quando eu estava com os 2 contratos da televisão. Ou seja, Deus na vida da gente, quando Ele coloca uma coisa no nosso caminho, não é para a gente lutar contra aquilo, é para a gente aceitar. Não lute contra o propósito. A pior coisa que tem é alguém lutar contra Deus. Você nunca prevalecerá. Você nunca prevalecerá contra o propósito de Deus na sua vida. Aqui eu vejo Saulo perseguindo a igreja. Só que ele se tornaria um líder da igreja. Assim somos nós, muitas vezes perseguindo o nosso próprio propósito, lutando contra o nosso próprio propósito. Sabe, a nossa guerra não deve ser contra o nosso propósito. Ao contrário, nós devemos nos render ao nosso propósito. Muitas vezes você não gosta de uma pessoa. Muitas vezes, sabe, você pega uma aversão àquela pessoa e você diz assim, não, eu não quero nada com essa pessoa. Eu não quero proximidade com essa pessoa, eu não suporto nem ouvir a voz dela, mas às vezes há algo nessa pessoa que você não gosta, que está ligado até ao teu propósito. Exatamente, tem algo às vezes que você não gosta numa pessoa, sabe, que você tem uma aversão a ela e aquilo ali está totalmente ligado ao teu propósito. Às vezes Deus quer te abençoar por meio de alguém, às vezes Deus quer te abençoar por meio, sabe, daquele ministério e você ignora, você diz, não, eu não quero isso para a minha vida, mas às vezes aquela pessoa carrega uma chave de Deus, ela carrega uma chave de Deus para a tua vida, que vai te abrir portas, que vai te abrir caminhos e que vai mudar a tua história, vai mudar o teu amanhã. Então segura essa palavra como uma palavra profética para a tua vida, e a palavra para ti, em nome de Jesus, escute isso, a palavra para ti é,
confia no Senhor e não lute contra o seu propósito, não lute contra aquilo que Deus está fazendo. Deixa Deus mover o que Ele quiser mover. Seja, às vezes, um observador. É por isso que pessoas proféticas são como águias. Elas observam do alto o que Deus está fazendo. E quando Deus está fazendo algo, deixa Deus fazer. Deixa Deus movimentar, deixa Deus, não luta contra o propósito. Não luta contra aquilo que Deus está fazendo. Tem coisas que é Deus que está fazendo, sabe? E Deus sabe uma maneira de mudar o nosso coração. A Bíblia diz uma coisa, que o coração do rei está nas mãos de Deus. E o Senhor pode mexer no coração do rei. Às vezes Deus está mexendo no teu coração e você não percebe. Deus está mexendo no seu interior. Deus está colocando, sabe, um desejo no seu coração. Deus está colocando algo em você e você tem que aceitar aquilo como um propósito do eterno na sua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que essa foi uma palavra profética, uma palavra de ativação para você não lutar contra o seu propósito e para você também aquietar o teu coração, porque tem coisas que a gente está lutando e não é para a gente lutar, porque lutar contra algo que é de Deus é lutar contra a gente. Então, não dá para lutar contra a gente mesmo. Quem é que luta contra si mesmo? Só alguém que está desequilibrado, está agindo como um tolo. Não lute contra você mesmo. Nunca, jamais. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa live, em nome de Jesus, me ajuda aí a compartilhar com 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas essa live, porque Deus vai falar com elas. Compartilha com pelo menos 10 pessoas. Amém? Com pelo menos 10. E se puder compartilhar com mais, compartilha com mais. O Senhor me disse assim, diga ao Josafá que eu estou fazendo uma grande obra na casa dele e na família dele. E o Senhor não desampara os seus. Eu também quero liberar uma palavra para a Vera. Vera, o Senhor está contigo. E nessa prova, você não está sozinha. Deus está te dando discernimento dos ambientes. Ele está mostrando para você quem é quem que está próximo de você. É por isso que houve tanta mudança na sua vida nos últimos meses. Eu também quero liberar uma palavra para uma pessoa que faz aniversário, sabe, dia 20 de fevereiro, que está aqui me escutando nesse momento. O Senhor te visita agora, o Senhor visita a tua casa, o Senhor visita a tua família, e o Senhor que muda histórias, está mudando a tua história agora. Há uma mudança vindo, e essa mudança que está vindo vai fazer você ousar em voos maiores, vai fazer você ousar em empreender algo que Deus está colocando aí no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra com uma palavra profética? Eu também quero falar com a Stephanie que está me ouvindo. Deus te visita nesse momento, Stephanie, e Deus te tira, sabe, de um meio que estava travando você. O Senhor começa a te movimentar de uma maneira diferente em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Hoje, às 6h45, eu vou entrar ao vivo dentro da Academia Kindle, na mesa de conselhos. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kindle. Eu irei fazer a mesa de conselhos apenas hoje, nessa semana, visto que as pessoas estão viajando, tem pessoas que já estão com a família em casa. Então, essa semana eu irei fazer a mesa de conselhos apenas hoje, certo? Semana que vem eu volto ao normal, faço 3 vezes, que nem eu estava fazendo, ok? Então, hoje, mesa de conselhos 6h45. Para você que é meu aluno na Academia Kindle, vem tirar suas dúvidas, vem pedir conselho, vai ser um prazer estar com você, tá? 6h45. Às 6h45 eu vou entrar ao vivo, 6h50 mais ou menos, dentro da academia. Se você não é meu aluno e quer se tornar meu aluno, o link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br, ok? Muito bem. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar nesse momento. Tem uma pessoa aí que está junto conosco, que tem uma empresa e no logo dessa empresa tem a palavra terra. Deus visita vocês. Vem um ano de muita frutificação na vida de vocês, coisas que vocês organizaram esse ano, que vocês trabalharam esse ano. O próximo ano será um ano de multiplicação. Então, o ano de multiplicação será, vocês prepararam as coisas para serem abençoados. Então, você que tem terra aí no seu logo da sua empresa, receba aí com uma palavra profética, uma palavra de fé, toma posse dessa palavra, uma palavra de Deus para a tua vida, para te abençoar, crendo que essa palavra também diz respeito a você. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nesse propósito, crendo que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Por isso, Senhor, libera de uma aceleração sobrenatural na vida dessa pessoa. Libera uma aceleração sobrenatural. Eu oro, Senhor, por um destravar. Eu oro por um romper. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abra caminhos a essa pessoa, desfaça laços e tudo aquilo, Senhor, que tem prendido ela, tudo aquilo, Senhor, que tem deixado ela estagnada, travada. Senhor, eu oro por um destravar agora, em nome de Jesus, todo tipo de amarra espiritual, todo tipo de pessoa que está prendendo ela, que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora, que o poder de Deus toque na vida dela, que amarras sejam cortadas, amarras sejam desfeitas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oro para que você caminhe sobre céus abertos. Oro por um mover, por uma liberação de Deus na tua vida, no nome de Jesus Cristo, e que caia por terra o engano, que caia por terra o mal contra ti, que caia por terra toda obra de inveja contra a tua vida, toda obra de inveja contra a tua família. Eu oro também por aqueles que estão desanimados, que estão cansados, que diminuíram o seu ritmo. Que o Senhor traga aceleração para a tua vida, que o Senhor te dê um novo gás, que o Senhor coloque uma unção fortalecedora sobre a tua vida, que você continue caminhando, que você consiga correr como você corria antes. Eu oro em nome de Jesus, para que haja essa aceleração na sua vida, que haja esse movimento de Deus aí na tua vida, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, por processos que levaria anos que aconteçam em dias. Oramos, Pai, por negócios que levaria anos que aconteçam em dias. Oramos, Pai, também por tratamentos que levaria anos para que aconteçam em dias. Tu és Deus de milagres e nós liberamos essa palavra da cura total e completa. Senhor, eu oro por pessoas que estão com dores no estômago, pessoas que estão com queimação no estômago, que sejam curadas agora, que o poder de Deus toque a tua vida, que o poder de Deus toque a tua saúde agora, te restabelecendo no nome de Jesus. Jesus cura, nossa fé está em Jesus, colocamos a nossa fé nele e cremos no seu milagre. Essa pessoa também que sente pontadas no peito, dores fortes, que ela seja livre agora em o nome de Jesus. Senhor, eu abençoo o teu povo e oramos por essa aceleração. Amém e amém. Graças, Senhor. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Logo, logo eu entro ao vivo na Academia Kingdom e às 9 da manhã eu vou estar ao vivo com vocês aqui, tá? 9 da manhã. Que Deus abençoe a todos e compartilhe. Até mais. Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família.
Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Profetizamos uma aceleração, um romper, um avanço, um crescimento extraordinário na tua vida, família e em todas as áreas. No nome de Jesus Cristo, que caia por terra agora tudo aquilo que estava paralisando, tudo aquilo que estava estagnando, tudo aquilo que estava fazendo parar, tudo aquilo que estava fazendo parar a tua empresa, tudo aquilo que estava fazendo parar os teus sonhos, tudo aquilo que estava fazendo parar os teus projetos ou até mesmo o teu ânimo. Nós oramos para que seja removido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro agora e eu peço, coloca a tua mão sobre cada um dos teus filhos e filhas, e que aquilo, Pai, que está demorando a acontecer, que seja liberado, que entre em aceleração, que em nome de Jesus avance. Nós declaramos que tudo aquilo, Senhor, que era para levar anos, aconteça em dias. Que o Senhor coloque as pessoas certas, que o Senhor abra as portas certas, que o Senhor abençoe de uma maneira extraordinária e sobrenatural. Assim nós cremos, assim nós oramos e liberamos essa palavra no mundo espiritual. Vai haver aceleração, vai haver movimento, vai haver crescimento no nome de Jesus Cristo. Que a tua vida entre agora em aceleração, que a tua vida entre em movimento, que todas as áreas da tua vida, inclusive a área sentimental, inclusive a área emocional e também financeira, comece a crescer, a avançar, a ir para frente no nome de Jesus Cristo. Senhor, tu tens o poder de reverter situações, tudo aquilo que tem trazido atraso para a vida dessa pessoa. Traga justiça, Pai, e coloca pessoas no caminho dela para ajudá-la a acelerar o seu propósito, a acelerar o seu tempo, no nome de Jesus Cristo. Tira os entraves do caminho dele, Pai. Tire os entraves do caminho dela. E nós te pedimos justiça, Senhor, contra toda injustiça contra nós. Em o nome de Jesus, nós cancelamos todo tipo de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária e de inveja contra nós, contra nossos filhos e contra tudo aquilo que estiver ligado a nós. Proteja-nos, Senhor. Livra-nos do mal, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você, compartilhando a palavra do Senhor e liberando sobre a tua vida uma palavra de destravar, uma palavra de aceleração. Nós estamos nesse propósito, hoje é o segundo dia. Aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Assim nós cremos. Escreve aqui nos comentários, aceleração na minha vida. Escreve aí, aceleração na minha vida, em nome de Jesus. Quero pedir para quem está entrando agora nessa oração e que crê que Deus age, crê que Deus trabalha, que compartilhe com 10 pessoas essa oração. Manda aí para amigos, manda para parentes, para grupos, compartilha nas tuas redes sociais essa oração, porque o diabo tem fúria, sabe? Contra aquilo que Deus está usando. Exatamente. O Senhor está usando essas orações, o Senhor está usando nossas vidas, a vida de muitos intercessores que estão aqui para abençoar a tua vida. O inimigo se lança para tentar parar, para tentar distrair, para tentar impedir, mas Deus é maior. É por isso que nós, ao ver isso, nós precisamos reagir. E como que reagimos? Nos movimentando mais. É assim que nós reagimos, nos movimentando mais e crendo que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando. Deus me deu uma palavra para compartilhar com você, mas antes disso, eu quero dar um testemunho que eu recebi. O testemunho é da Leila, que acompanha nossas orações aqui, e ela escreveu: eu tinha uma cirurgia marcada de endometriose com retirada do útero. No propósito da carta, eu pedi a Deus pela restauração da minha saúde.
e que mesmo que eu precisasse operar, ele mostrasse o seu poder. Deus permitiu a cirurgia, mas aquilo que aparecia na ressonância já não estava mais lá. A cirurgia, que era para durar de 3 a 4 horas, terminou em menos de 2. Minha recuperação está sendo fantástica. Não senti praticamente nenhuma dor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Jesus cura, Ele cura, Ele opera milagres. Nossa fé está no Senhor Jesus. E hoje eu quero trazer uma palavra que está lá em Juízes capítulo 13, do verso 1 em diante. Preste atenção, porque essa palavra é para ti. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Sansão foi chamado por Deus. Desde o ventre, Deus o chamou para ser um libertador. Deus deu a ele uma força extraordinária, um talento. E esse talento que Deus deu, por escolha divina, o Senhor colocou isso em Sansão, levou ele a libertar Israel das mãos dos filisteus. Os filisteus eram um povo que oprimia a Israel de todas as formas. Era um povo muito mau. E o Senhor então levanta Sansão para ser um juiz, para ser uma autoridade e também para marcar a diferença. No entanto, Sansão não soube caminhar debaixo desse chamado e permitiu com que o ego o destruísse. Permitiu que distrações o destruíssem. Da mesma maneira, quando Deus nos dá um chamado para algo, nós temos que ter um cuidado para andar naquele chamado. Porque se você não andar no chamado de Deus, você vai ter perdas. Se você não andar no chamado de Deus, você vai ter sérias desilusões e você vai acabar comprometendo não só o seu futuro, mas o futuro de outras pessoas. Eu tenho aprendido que não se trata sobre mim, se trata sobre o plano de Deus, minha família e outras pessoas, e a sua vida também. Não se trata só sobre você estar bem, se trata de você ser uma bênção para a tua casa e para outras pessoas. E Sansão, ele não era qualquer um. Seu nascimento foi anunciado, como está escrito aqui em Juízes 13, assim como o de Jesus e o de João Batista. Ele nasceu com um propósito claro: libertar Israel dos filisteus. Mas ele preferiu enigmas, mulheres e autossabotagem. Você sabe qual que é o erro que muitas pessoas repetem? Muitos hoje são como Sansão. Têm um chamado, dons, oportunidades, mas acabam gastando energia, buscando aprovação dos homens. Vamos começar por aí. Sabe quando você quer agradar A e B? Quando você quer agradar a Deus e ao mundo? Quando você quer agradar este e aquele? Você se perde. Não tem como agradar a um e agradar o outro. Assim você vai aborrecer. Essa é uma escolha que nós temos que fazer. Ou eu agrado a Deus, ou eu faço o que as pessoas querem. Isso sempre acontece com a gente. Sabe? Das pessoas quererem que a gente faça a vontade delas e não a vontade de Deus. Buscam a aprovação dos homens. Tem muita gente que anda caindo por causa da aprovação dos homens. Busca a aprovação dos homens e não a aprovação que vem do alto. A aprovação que vem de Deus. Nós devemos buscar a aprovação que vem do alto. A aprovação que vem de Deus. Sansão brincou com o pecado. Há pessoas que acham que podem continuar, sabe,
brincando com o pecado, sendo assediados com o pecado, e que isso não vai trazer consequências para a vida deles. O pecado vai trazer consequências, sim. E as pessoas pensam que o pecado é só adultério, o pecado é só a ganância, o pecado é só, praticar um ato terrível contra o próximo. Mas há outros pecados que destroem a vida espiritual de uma pessoa, como aqueles que praticam a fofoca, como aqueles que difamam, como aqueles que espalham o que é mal e como aqueles que acabam até mesmo sendo desobedientes a uma direção de Deus. Essas pessoas acham que, são intocáveis, mas elas estão praticando o pecado. E quando você ouve uma fofoca e concorda com o fofoqueiro, você acaba sendo cúmplice daquele pecado de fofoca. Sansão começou a brincar com o pecado. E sabe o que mais? Ele começou a se envolver com pessoas erradas. Ele se envolveu com o inimigo. Ele se envolveu com os filisteus. Inclusive, depois, mais à frente, ele acaba se envolvendo com Dalila, que não era uma mulher do povo dele. Era uma mulher de fora. E Deus não permitia isso naquela época. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus te dá algumas diretrizes para caminhar, caminhe por essas diretrizes e não quebre. Porque você serve um Deus que já traçou um caminho para você, um Deus que já mostrou para você como que quer que você ande, como que quer que você se movimente. Então, não tente fazer alguns ajustes, porque ou vamos agradar a Deus, ou vamos desagradá-lo. Eu volto a dizer, você não tem como ficar, segurando duas coisas, ou agrada um, ou agrada o outro. Você não tem como agradar a Deus e as outras coisas. Sansão, ele tocou também no que é morto, ou seja, hábitos, ciclos e relacionamentos destrutivos. Sansão tinha muita força, mas estava sem direção de Deus. Tem pessoas que têm muita capacidade, mas fazem coisas fora da direção de Deus. E às vezes você acha, que pelo fato de você estar tendo vitórias, pelo fato de você estar conquistando, que você está agradando a Deus. E esse foi um dos erros de Sansão. Porque Deus, Ele quer que você e eu temamos a sua direção, a sua palavra. Não basta ter força como Sansão tinha, tem que ter direção de Deus, tem que fazer as coisas na direção. E Sansão não estava fazendo as coisas na direção, estava fazendo as coisas da cabeça dele. Por isso, a disciplina é o caminho para a liberdade. Sem ela, você acaba se tornando até escravo dos seus próprios impulsos e desejos. Homens frustrados, eles vivem tentando provar que são fortes, quando na verdade eles só querem ser aceitos. Deus não quer que você viva dessa maneira, provando, para os outros que você é forte. Sansão buscava validação em Dalila, mas ele tinha a aprovação de Deus. Mas ele queria fazer um casamento com alguém de fora, porque de alguma maneira ele acreditava que fazendo dessa maneira, ele ia ter talvez o respeito dos filisteus. Quando que nós vamos aprender que de algumas pessoas nós nunca vamos ter o respeito? É por isso que, em vez de você ficar preocupado em querer agradar todo mundo, você tem que agradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus, porque se vivermos debaixo desse peso de comparação, tentando, muitas vezes querendo agradar aqui e não desagradar ali, nós vamos errar, nós vamos sair da direção de Deus. Existe um padrão muito perigoso. A síndrome de Sansão nos dias de hoje é visível. Quando homens de fé brincam com limites, você tem que entender, tem limites que não podem ser ultrapassados, nem por mim, nem por ninguém. Tem força espiritual, mas vivem sem propósito. Deus não quer que você viva sem propósito.
Deus quer que você viva alinhado à vontade dele, alinhado ao propósito dele. Pessoas que confundem carisma com caráter. Não é porque algumas pessoas, sabe, elas dão tapinha nas suas costas, que essas pessoas, elas estão, sabe, validando o seu caráter. Não basta você se dar bem com as pessoas, você ser um tipo, sabe, de pessoa politicamente que se relaciona com todo mundo, mas uma pessoa sem caráter. Porque você pode passar batido pelos homens, mas não passa batido por Deus. Então essa é uma verdade que tem que entrar em nós. Se esquecem que o dom pode abrir portas, mas só o caráter mantém as portas abertas. Tem gente que recebeu um dom de liderança, tem gente que recebeu um dom para adquirir riqueza, tem gente que recebeu um dom para profetizar, mas eles pensam, sabe, que o dom é tudo. E eu digo, o dom não é tudo, porque o dom abre portas, mas é o caráter que mantém as portas abertas. É o caráter que mantém as portas abertas. Então você pode ter entrado numa empresa porque você é muito bom, mas o que vai manter você nessa empresa não é o quão bom você é o caráter que você tem. Sansão matou mais inimigos na morte do que na vida, mas poderia ter feito muito mais se tivesse sido guiado por Deus e não se distraído. O que te distrai do propósito? O prazer momentâneo, a busca por afeto e a vida dupla que ninguém vê. Foi isso que levou Sansão para o buraco. E é isso que tem levado muitas pessoas também para o buraco. Deus não aceita algumas coisas. Sabe por que Deus vê? Então a gente quer ficar bem com algumas pessoas. Mas, por experiência própria, eu prefiro ficar bem com Deus. Pessoas já me abandonaram, me largaram no meio do caminho, mas Deus nunca me abandonou. E eu acredito muito nisso. Eu acredito em ser fiel a Deus. Eu acredito em ser fiel a Deus e ser fiel à missão que Deus me deu. Ainda que a missão que Deus nos dê, muitas vezes, ela vai trazer, sabe, tribulações até para a nossa vida. Mas sabemos que, se estamos na direção de Deus, tudo vai contribuir para o bem e que Deus vai nos guardar e que seremos abençoados. Sansão viveu distraído, com prazeres, com mulheres, com charadas. Se o diabo não puder te destruir, ele vai tentar te distrair. Eu vou repetir. Se o inimigo não consegue te destruir, ele vai tentar te distrair. Misericórdia. Mas essa é a verdade. Então, ele quer tirar o seu foco. Ele quer tirar o seu foco. Você estava numa crescente. Você estava avançando. Mas então o diabo conseguiu te distrair? O que tem te distraído? O que tem tirado você, sabe, do lugar que foi Deus que lhe colocou? O que tem tirado você do seu propósito, do seu chamado, daquilo que Deus fez na sua vida? Cuidado! Quando ele não consegue te destruir, ele te distrai. Você recebeu um chamado? Então leve a sério esse chamado. Não é hora de brincar de enigmas, é hora de construir destino. Enquanto pessoas ficam brincando com a vida dos outros, falando mal, criticando, difamando, sabe, com a língua afiada, tem outros que constroem destino. Você pode se juntar com os fofoqueiros, ou você pode construir destino. É você quem escolhe. Se você quer se juntar com fofoqueiros que nunca construíram nada na vida, ou você quer se juntar com pessoas que constroem destino. Sansão deveria estar construindo destino e não fazendo aliança com o filisteu. Não brinque com o que Deus te chamou. Deus te chamou para vencer. E você não precisa repetir esse ciclo, o mesmo ciclo de Sansão. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para romper, Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para viver o propósito dele para a tua vida. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, essa é a palavra. Escreve aí, prefiro agradar a Deus. Escreve aí, prefiro agradar a Deus. Quem vive querendo agradar todo mundo se perde. Quem vive querendo agradar todo mundo se perde. Agrade a Deus.
Só isso. Agrade a Deus. E você vai ser cuidado por Deus. Não se distraia. Não se distraia. Não deixe o diabo lhe distrair. Sabe? Em vez de eu ficar olhando para o lado, em vez de eu ficar pensando em retroceder, eu fixei o meu olhar naquilo que Deus me pediu. E é isso que eu estou fazendo. Estou em oração. Estou fixo no que Deus me pediu. Não dou ouvidos para cá, não dou ouvidos para lá. Me mantenho firme na minha missão. E Deus me abençoa. Sabe, tem tempos que Deus manda a gente ficar quieto. Tem tempos que Deus manda a gente ficar em silêncio. Tem tempos que Deus diz assim, foca em mim. Não fala nada, não dá ouvido a nada. Só construa o seu destino, porque eu estou contigo. Esse é o momento que Deus está falando com você. Deus quer que você construa o seu destino. Deus quer que você construa aquilo que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muita gente acaba se distraindo. Você tem que fazer um pacto, não comigo, mas com Deus. Eu não vou deixar mais ninguém me tirar do meu propósito. Eu não vou deixar mais ninguém me empurrar para fora do meu propósito. Porque tem muita gente aqui nesse mundo que, assim como Dalila, vai tentar te empurrar para fora do propósito de Deus. Abra teus olhos. Abra teus olhos. Porque a vida passa rápido aqui. A vida passa muito rápido. E você não pode ficar perdendo tempo com algumas coisas. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu deixo para você em nome de Jesus. Quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que está aqui junto comigo. Nós vamos orar agora. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Deixe aí o teu like. E que você compartilhe. Tem uma setinha aí. Clica nessa setinha e manda para 10 pessoas. Certo? Hoje nós vamos ter um grande culto agora pela manhã. Eu estou me preparando. Eu vou ministrar sobre o segredo dos vencedores. Todo vencedor aprendeu a trabalhar em lugares difíceis, certo? Todo vencedor, nada foi fácil para eles. É essa palavra que eu vou ministrar hoje, às 9h30 da manhã. O endereço da igreja que eu e a minha esposa somos voluntários é Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado a estar junto conosco. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Exatamente, Deus enviou eu e a minha esposa para uma missão no sul do Brasil e estamos executando essa missão. Eu convido você a estar com a gente hoje, você que é de Santa Maria, você que é daqui de perto, você que tem conhecidos aqui, certo? Hoje nós teremos um grande culto na Rua Carlos Ur, número 935. Vou transmitir ao vivo, certo? E você vai ser muito abençoado hoje. Inclusive nós vamos declarar 5 palavras proféticas para o novo de Deus na tua vida e também vou fazer uma oração especial no final por quem está doente. Vou fazer uma oração especial no final por quem está doente, certo? Então acompanhe hoje a live, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. E se você ainda não adquiriu nossos livros, esse aqui é o meu livro Sonhos, tem abençoado a vida de muita gente, vai ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus tem falado com você, certo? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Esses aqui são meus devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Salmos 91, enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, certo? Nós vamos orar. Inclusive, coloca aqui nos comentários tudo aquilo que está devagar na tua vida, tudo aquilo que está parado, sabe? Tudo aquilo que você quer que acelere, tudo aquilo que é para muitos anos, mas que você sabe que Deus pode acelerar isso. Coloca aqui nos comentários, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos agora orar. O Senhor me mostrou uma pessoa que está com uma dor aqui embaixo, bem aqui, tá? Uma dor muito forte. Não sei o que é essa dor aqui, mas eu vou orar por você, certo? O Senhor também me falou de uma pessoa que se chama Milton. Deus está te visitando agora, Milton. E o Deus que te chamou, o Deus que tem propósito na tua vida, não quer que você se distraia, Milton. Tem muita coisa tentando te distrair. Em nome de Jesus Cristo, saia das distrações, Milton. Deus tem um chamado para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor também manda dizer para uma pessoa que está me ouvindo aqui, sabe, que talvez tenha tido muitas perdas nos últimos dias, seja perdas financeiras, ou perda de relacionamento, ou alguma coisa que você perdeu que estava, sabe, próximo de você e que o inimigo tirou. Deixa eu dizer para você, vai haver uma restituição na tua vida. O Deus que restitui vai trazer restituição. Não te distraia, não baixe a cabeça, continue marchando, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus. Tem alguém que me ouve do norte do país, lá do estado da Amazônia, que está me ouvindo nesse momento. E o Senhor manda dizer para você, eles não conseguiram tirar o teu brilho. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Deus vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Seja você quem for que está aí, que é da Amazônia, que está me escutando nesse momento, Deus te visita. Também é uma pessoa do Paraná que está me escutando nesse momento, que teve muitos problemas e atrapalhos nesse último final de semana. Foi o carro que bateu, foi perdas que teve, foi brigas e discussões. O inimigo está furioso com algo que Deus está trazendo para a tua vida. Não se distraia. Seja você quem for aí que está me ouvindo. Amém? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Permita-me orar por você. Senhor Deus e Pai, eu libero a palavra que o Senhor me deu nessa oração, que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Em o nome de Jesus Cristo, nós profetizamos e declaramos que haverá uma aceleração sobrenatural na vida dessa pessoa. Haverá uma aceleração sobrenatural. Oramos em nome de Jesus para que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Oramos agora para que tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que está se movendo muito devagar, que comece a acelerar em nome de Jesus. Pai, Tu acelera os tempos. Tu tens como acelerar provisões, Tu tens como acelerar recursos, Tu tens como acelerar pessoas, Tu tens como acelerar oportunidades, e nós oramos, Pai, pedindo, traga essa aceleração para a nossa vida, traga essa aceleração para a nossa vida, Pai, no nome de Jesus Cristo. E tudo aquilo que é distração, Pai, Senhor, remove do nosso caminho, que possamos construir o nosso destino, que não demos ouvido, Pai, a nada que estiver à nossa direita ou à nossa esquerda. Dá vitória a essa vida, Pai. Dá vitória a essa casa, dá vitória a essa família, que o laço de Satanás caia por terra, que todo tipo de investimento das trevas contra a vida dessa pessoa não prevaleça, não prospere, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória para ele, dá vitória para ela, que caia por terra todo tipo de intenção do inimigo, tentando bloquear, tentando impedir, tentando se levantar contra a vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor dê vitória, eu oro para que o Senhor intervenha, eu oro para que o laço de Satanás seja cortado, eu oro para que o Senhor dê vitória a essa pessoa, vitória à sua casa, vitória à sua família. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado,
em o nome de Jesus Cristo, que haja cura. Cura total e completa do alto da cabeça à planta dos pés. Leva embora a ansiedade, leva embora a insônia, leva embora as preocupações e traga vida a essa pessoa, Pai. E também eu oro para que tudo aquilo que está amarrando essa pessoa espiritualmente, impedindo ela de avançar, impedindo ela de acelerar, impedindo ela de crescer, em nome de Jesus, que as amarras espirituais sejam cortadas agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, ser liberto, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se você recebeu essa oração, compartilhe agora em grupos com pessoas, manda para alguém essa oração, que Deus te abençoe e 9h30 você vai receber muito de Deus. Que Deus te abençoe e até e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E pedimos ao Senhor a tua bênção. Oramos por uma aceleração. Começamos esse propósito orando para que o Senhor acelere tudo aquilo que estiver parado, o que estiver travado, aquilo que está em movimento lento. Nós oramos por uma aceleração. Aquilo que levaria anos aconteça em dias. Oramos por um rompimento, oramos por um avanço, oramos para que o sobrenatural de Deus seja liberado. No nome de Jesus Cristo, Senhor, que entre um tempo de aceleração, que esta vida, sua casa, sua família, entre no tempo de aceleração. Pessoas que estão aqui nessa oração, em busca de respostas, pedindo uma saída rápida para coisas, meu Deus, que a expectativa é para muitos anos, a expectativa humana. Por isso, nós entramos nesse propósito com uma expectativa de alguém espiritual, que acredita que Deus pode acelerar os tempos, que acredita que Deus pode acelerar resultados. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que venha um tempo de rompimento, um tempo de aceleração na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família. No nome de Jesus Cristo, oramos para que verdadeiras transformações aconteçam aqui nesse propósito de 11 dias. Em o nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua família e tudo que estiver ligado a ela. E declaramos que entre em movimento agora tudo aquilo que estiver parado, tudo aquilo que foi paralisado pelo inferno, tudo aquilo que foi paralisado por pessoas más, que entre um tempo agora de movimento na tua vida, que entre um tempo de aceleração, que entre um tempo de rompimento na tua vida, no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa. Também oramos, Pai, para que o Senhor libere um sobrenatural envolvendo a nossa vida, envolvendo todos os projetos e propósitos que nós temos. E oramos para que o Senhor toque, Senhor, toque na nossa vida, no nosso caminho, toque na geografia, toque, Senhor, no tempo, toque em todas as coisas, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos uma liberação do céu, pedimos a ajuda do Senhor para um avanço, uma rapidez. Oramos em nome de Jesus Cristo, para que as coisas se movimentem, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, tua família, tudo que estiver ligado a você. Nós cremos que Deus pode acelerar as coisas. Ele tem o poder, aquilo que levaria anos, pode acontecer em dias. Todo mês de dezembro eu faço esse propósito. E esse é um propósito de aceleração e muitos já fizeram esse propósito aqui junto comigo e sabe que esse propósito é uma bênção. Porque não estamos apenas orando, estamos declarando profeticamente que vai haver aceleração, que aquilo que está devagar vai movimentar com velocidade, porque Deus pode fazer isso.
José, do Egito, aquele José que foi vendido pelos irmãos, aquele José que foi injustiçado pela mulher de Potifar e jogado numa prisão. Ele dormiu como um preso e acordou como um governador. Deus tem o poder de mudar a tua sorte em 24 horas. Deus tem o poder de mudar a tua história. É por isso que eu acredito na preparação. A oração é preparação. Quando você ora, você está preparando algo no teu futuro. Você está preparando algo no teu amanhã. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui, esse é um propósito de 11 dias, ele vai até o dia 31. Exatamente até o dia 31. Ele é um propósito que nós vamos profetizar, que aquilo que levaria anos aconteça em dias, no nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir para você que está entrando aqui nessa oração, nesse propósito, que você já deixe a sua curtida, por gentileza, aqui nessa oração e me ajude a compartilhar com 10 pessoas. Quem puder compartilhar com mais, compartilha com mais. Mas eu sei que todos podem compartilhar com 10. Manda para grupos, manda para amigos, compartilha nas tuas redes sociais, porque certamente todo aquele que tocar aqui nesse propósito, todo aquele que entrar aqui dentro em fé, crendo em Jesus, crendo que Deus pode acelerar, algo vai acontecer. Em nome de Jesus, assim nós cremos, essa é a nossa fé, amém? Eu quero dar um testemunho aqui do que Deus tem feito através das orações. Eu recebi alguns testemunhos, um deles foi a da Maria Madalena. Ela escreveu assim: a paz do Senhor, na semana retrasada eu pedi oração por uma causa do meu esposo na justiça, que já durava 10 anos e não se resolvia. Para a glória de Deus, na semana passada, essa causa foi resolvida. Me chamo Maria Madalena e sou de Miguel Couto, Nova Iguaçu. Agradeço a Deus por essa vitória. Deus te abençoe, Maria. Jesus responde, Ele está vivo, Ele cura, Ele salva, Ele transforma, Ele muda histórias, Ele acelera. Amém? Deus me deu uma palavra e eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários. Vamos ser proféticos. Amém? Vamos ser pessoas de fé. Declara aqui nos comentários tudo aquilo que está parado na tua vida, enquanto eu libero essa palavra. Escreve aí, tira 2 minutinhos para escrever e vai ouvindo a palavra. Escreve tudo que está parado aí na tua vida, um negócio que está parado, uma resposta que você está esperando que está parada, as coisas na tua família que estão paradas, os teus projetos. Você começou o ano, mas não conseguiu dar prosseguimento, está parado. Seja o que for que está parado na tua vida, coloca aqui nos comentários, escreve aí. Se é a tua vida que precisa de uma aceleração como um todo, coloca aqui nos comentários, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é Deus que acelera. Agora, entra com fé e faz esse propósito, não comigo, mas com Deus. Faz esse propósito com Deus. São 11 dias, nós vamos ficar até o último dia do ano aqui. 11 dias, às 6 da manhã, às 18 horas. E vamos estar clamando para que o Senhor acelere as coisas na nossa vida. Em João 14, 27, a Bíblia diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Esse texto que nós lemos diz que Jesus nos deixou a sua paz. Ele nos deu a sua paz. E a paz de Jesus é diferente da paz do mundo. A paz de Jesus é uma paz plena. E ela não é momentânea. Apesar das circunstâncias, você sabe que pode confiar em Deus, porque Ele está cuidando de você. Uma irmã ontem estava aconselhando ela, e ela me dizendo todas as coisas ruins que haviam acontecido com ela. Que ela havia perdido a mãe, que as portas estavam fechadas, que ela se sentia sozinha. E eu perguntei para ela: Jesus é a tua esperança? Ela disse: sim, Jesus é a minha esperança. Então eu disse para ela: então tenha paz.
que Deus te deu uma paz que vai além do que tu está vivendo. E a paz de Jesus diz, tudo vai ficar bem. A paz de Jesus diz para nós que as coisas vão melhorar. A paz de Jesus diz para nós que estamos seguros, estamos cuidados, estamos protegidos. Devemos acordar todas as manhãs, acreditando que teremos um bom dia, esperando o favor divino, sabendo que Deus está guiando os nossos passos. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que nem tudo pode ser perfeito e nem todos podem nos tratar bem. Então, apesar de eu ter a paz, eu sei que isso não vai me isentar de ter problemas, de ter coisas para resolver. Apesar de eu ter a paz de Jesus, não significa que eu não serei perseguido, que eu não serei invejado, que eu não serei atacado. Enfim, eu sei que a paz de Deus é uma paz interna. Não significa que tudo na minha vida agora vai virar em paz, que eu não vou ter mais problemas, que eu não vou ter mais dificuldades. Não é isso. É a paz interna. Quando Jesus estava na tempestade junto com outros discípulos, com seus discípulos, a Bíblia diz que rompeu uma tempestade muito forte e Jesus estava dormindo. Apesar da tempestade, ele conseguia dormir. E quando Jesus acordou, quando despertaram, na verdade, ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar, e a Bíblia diz que houve uma bonança, houve uma tranquilidade. Por quê? Porque a paz interna que está em Jesus, ela foi transferida para o lado de fora. Nós precisamos disso. Nós precisamos estar tão em paz dentro de nós, apesar da tempestade no lado de fora, que nós devemos falar com a tempestade e falar: aquieta-te, porque eu estou em paz. Aquieta-te, porque Deus está cuidando de mim. Aquieta-te, porque tudo vai ficar bem e aqui não é o meu fim. Então, nós vamos falar de acordo com o estado de espírito que nós estamos. Nossos planos podem não seguir conforme o planejado. Em nossos carros, sempre temos um pneu reserva. Quando dirijo para algum lugar, eu não espero que o pneu fure. Eu não espero que meu pneu caia num buraco. As pessoas na sua vida, por melhores que sejam, não existe pessoas perfeitas. Elas podem trazer problemas para você. Elas podem trazer preocupações para a sua vida. Elas podem, agitar as coisas. Não existe chefe perfeito, amigo perfeito, vizinho perfeito, cônjuge perfeito. Essas pessoas podem trazer preocupações para você, mesmo que você esteja em paz. Por isso, nós temos que aprender que o barulho de fora não pode afetar aqui dentro de mim. Mesmo que as coisas estejam movimentando no lado de fora, mesmo que esteja tudo movimentado, eu devo estar em paz dentro de mim e saber que Deus está cuidando de mim, está cuidando da minha casa, está cuidando de todas as coisas. Dê espaço para as pessoas serem humanas. Pare de esperar que elas tenham um desempenho perfeito o tempo todo. Não leve coisas para o lado pessoal. Aqui está o segredo. É isso que as pessoas fazem. Elas trazem tudo para o lado pessoal e começam a se afetar. Elas começam a se afetar. E quando você traz as coisas para o lado pessoal, você já está em perda. Porque tem coisas, que não diz respeito a nós, diz respeito a elas. Aquele que ataca você por meio de palavras, aquele que ataca você por meio de inveja, aquele que critica, aquele que te persegue, aquele que faz o mal para você, ele não está falando de você propriamente, ele está falando dele. Ele está falando de uma indignação que há nele, de uma inveja que há nele, de uma inquietação que há nele. Sua felicidade não é responsabilidade de outra pessoa. Você é responsável pela sua felicidade. Você é responsável, de olhar para aquilo que é importante na sua vida
E aquilo que também é importante, mas que está atribulado, você vai ter que colocar na mão de Deus. Porque se você ficar só cuidando das tribulações, se você ficar só com seus olhos naquilo que está errado, naquilo que não está certo, você vai perder a sua paz. E não só perder a sua paz, você vai perder de viver. É isso, gente. Quando nós nos preocupamos demais, quando nós olhamos e observamos demais aquilo que está contra nós, nós perdemos de viver. Nós perdemos de estar presente. Às vezes você está na sala com a sua família, mas sua cabeça está em outro lugar. Você está pensando nos problemas, você está pensando nas contrariedades, você está pensando em tantas coisas que não deu certo para você. E se você ficar, focado nessas coisas, você não vai desfrutar da sua vida. Você não consegue desfrutar de um jantar, você não consegue desfrutar de uma noite em família, você não consegue fazer uma viagem tranquilo, você não consegue viver bem, porque você está sempre olhando, para o negativo na sua vida. Não peça às pessoas aquilo que só Deus pode dar. Às vezes nós queremos que as pessoas não nos incomodem, mas elas não podem dar isso para você. Só quem pode dar isso para você é Deus. Só Deus que pode, realmente ajudar você em meio às dificuldades. A vida é curta demais para você ficar ofendido, chateado, desanimado. Este dia que nós estamos vivendo é um presente de Deus e nós temos que vivê-lo. Nós não podemos ficar, preocupados com aqueles que estão contra nós, aqueles que estão fazendo mal, aqueles que por inveja operam contra nós. Nós não vamos ficar aqui para sempre. E se ficarmos a vida inteira só resolvendo problemas, como diz Salomão, é vaidade de vaidade. Deus não me chamou só para resolver problema. Eu resolvo muitos problemas, mas Deus não me chamou para ficar sempre preocupado com o barulho ali de fora. E digo mais, quanto maior é o seu crescimento na vida, maior é o barulho. Quanto maior é o seu crescimento, maior é o barulho. Eu não estou dizendo que não vale a pena crescer. Não, vale a pena. Vale a pena. Deus tem o melhor para você. Mas você tem que compreender que o barulho, é algo que faz parte da nossa vida. Quando andamos ofendidos, chateados, desanimados, isso desonra a Deus. Porque Deus quer que confiemos nele. Deus quer que a minha vida esteja nas mãos dele. Deus quer que eu espere pela solução que vem dele. É que não sabemos esperar. Não sabemos aquietar o nosso coração. Não sabemos descansar no Senhor. Não sabemos confiar nos planos divinos. Não sabemos confiar no que Deus está fazendo na nossa vida. E a palavra que eu tenho para você hoje é: não desonre a Deus, ficando, focado só em problemas. Você não acredita que Deus vai agir nisso? Você não acredita que Deus vai trabalhar nisso? Deus vai trabalhar em tudo isso que você hoje, está preocupado, está nervoso. Deus vai trabalhar nisso. Essas pessoas no trabalho que não te tratam bem, Deus vai cuidar delas. Faça o seu trabalho. Busque a paz de Deus, entregue nas mãos dele. As pessoas, geralmente elas vão falar uma coisa e vão fazer outra. E isso é a vida. Isso são as pessoas. As pessoas são assim. Por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia em outro homem. Maldito. Por isso, entenda, as pessoas são injustas. Elas irritam. E você não pode controlar o que os outros fazem, mas você pode controlar o que você faz. Agora, se você se deixa perturbar, você está abrindo mão do seu poder. E você está permitindo que as pessoas te controlem. Exatamente. Quando você começa a se incomodar com aquilo que os outros estão fazendo, você permite que eles te controlem. E que Deus te livre disso. Que Deus te livre de você ficar nas mãos dos homens. Davi, um dos
maiores reis de Israel, quando Deus disse a ele para escolher um castigo, ele jamais escolheu ficar nas mãos dos homens, dar aos homens o poder sobre ele. Você não pode dar esse poder para as pessoas. Você não pode dar esse poder para elas te controlar. Por isso, confie em Deus e não se preocupe. A Escritura diz que Deus nos deu o poder de manter a calma em tempos de adversidade. No Salmos 94, verso 12 e 13 diz: bem-aventurado, feliz, afortunado, o homem que tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova, que é o inevitável, a morte, para o ímpio. Escute isso porque é muito importante. Aqui diz: Deus dá descanso nos dias maus. Glória a Deus! Ele tem descanso para mim, Ele tem descanso para você nos piores dias da nossa vida aqui. Por isso, declare junto comigo: eu não vou dar o poder. Declare aí, diga assim: eu não irei dar o poder das pessoas me controlarem. Eu vou confiar em Deus. E como que damos o poder para as pessoas nos controlar? Quando ficamos ofendidos, chateados e preocupados com aquilo que elas pensam. Assim, você transfere poder. Mas a partir do momento que você confia em Deus e você começa a ignorar os ataques contra você, Deus então trabalha em seu favor. Amém? Coloque a sua confiança em Deus, porque Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar agora o Salmo 91, certo? Quero pedir para você compartilhar essa oração com 10 pessoas. Tem muita gente aí próximo de você que precisa ver uma aceleração, precisa ver um movimento na sua vida. Precisa ver as coisas movimentando, as coisas, indo para frente, as coisas rompendo. Tem muita gente com a vida parada, travada. Por isso que eu digo para você que quer, que as coisas andem mais rápido para você, faz esse propósito com fé. Não custa para você, é só ter um compromisso, não comigo, mas com Deus. Faz um compromisso com Deus aí. Faz um compromisso com Deus. Senhor, eu estarei aqui buscando o Senhor nesses 11 dias de encerramento de ano. 11 dias que você vai estar clamando. O que levaria anos vai acontecer em dias, em nome de Jesus. Amém? Então quero pedir a você, me ajude a compartilhar essa oração. Mande aí para 10 pessoas, quem puder mandar para mais, manda, compartilha nas tuas redes sociais também, em nome de Jesus, ok? E deixa eu te convidar, neste domingo agora, às 9h30 da manhã, nós teremos um grande culto, 9h30 e 20 horas. O endereço da igreja que eu e a minha esposa somos voluntários, aqui no Rio Grande do Sul, é Rua Carlos Ur, número 935. Rua Carlos Ur, número 935, certo? Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Vem estar com a gente. Se você é das cidades da volta, vem estar com a gente. Eu vou ministrar no culto da manhã, das 9h30. E vamos ter também uma festinha para as crianças. Vai ser algo maravilhoso, certo? Vai ser algo especial. Nós estamos profetizando que Deus vai trazer tempos novos para nós. Eu creio nisso. Por isso, vem estar com a gente. Amém? Vem estar com a gente, vai ser especial, vai ser uma grande bênção. Em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 e hoje tem programa na Rede TV, em rede nacional, às 10 horas da manhã. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está visitando uma Débora aí que está me ouvindo. Deus está te visitando, Débora. E Deus está reconciliando. Não sei se são pessoas com você ou está reconciliando pessoas que você estava orando por elas, mas está havendo reconciliação aí na sua casa, no nome de Jesus. Há uma pessoa de sobrenome Melo, que faz aniversário em abril, que Deus está visitando. Promessas de paz sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostra que essas coisas que estavam lhe preocupando na sua área financeira, o Senhor vai entrar com solução, com resposta, já está entrando. Receba essa palavra como uma palavra profética na tua vida. E eu quero também falar com a mãe do Mateus e do William. Tem uma mulher que está me ouvindo aí, que é a mãe do Mateus e do William. Deus está visitando a tua casa, Deus está visitando a tua família, Deus está dando livramento para vocês. E o Senhor me mostra que está preparando. É um caminho que tem seus desafios, mas que vai mudar muito a vida de vocês. É uma oportunidade que está surgindo aí, em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra para uma mulher chamada Olga, que está me ouvindo. O Senhor te visita nesse momento, Olga, e o Senhor te dá livramento a ti e a tua casa. O Senhor também está tocando nos teus joelhos nesse momento. Tem uma pessoa que está aí me ouvindo, ela faz aniversário dia 25 de março, e o Senhor me mostrou muitas portas se abrindo para ela, para sua casa, para sua família. E na tua casa, tem gente aí que está me ouvindo, e o Senhor me disse assim, diga para o Rodrigo, que eu estou visitando ele, estou visitando a família dele. E o Senhor me falou, sabe, é como se fosse um cheque em branco. Deus está abrindo um caminho de possibilidades muito grande, em nome de Jesus Cristo. É algo que Deus te entregou, uma ideia, uma direção que vai mudar a tua vida agora, no próximo ano. Amém? Nós vamos orar em nome de Jesus e se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe. Em nome de Jesus. Declare assim comigo, Deus é poderoso para acelerar as coisas na minha vida. Senhor Deus e Pai, eu apresento cada pedido de oração aqui diante de Ti e profetizamos em nome de Jesus que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de maravilhas, Tu és um Deus que tem o poder de acelerar, de trazer avanço, de trazer rompimento, de fazer muito além do que pedimos ou do que pensamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti uma aceleração, entrando na vida de cada pessoa que está aqui, no nome de Jesus Cristo. O que tiver parado, entre em movimento, o que estava paralisado, preso por forças espirituais, aquilo que estava em estagnação, eu oro agora para que as amarras espirituais sejam cortadas, as amarras espirituais sejam desfeitas. No nome de Jesus Cristo, aquilo que travava está sendo quebrado agora e que entre em movimento em nome de Jesus. Reconciliações que estavam travadas, negócios que estavam travados, processos que estavam travados. Em nome de Jesus, empresas que estavam travadas, nós oramos por um destravar em o nome de Jesus Cristo. E oramos por uma aceleração. Aquilo que estava devagar, que comece a avançar, comece a acelerar mais, comece a crescer mais, no nome de Jesus Cristo. Oramos e pedimos a bênção do Senhor e invocamos o nome de Jesus Cristo, dizendo que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa. Oramos inclusive por uma aceleração dentro da casa dessa pessoa, que haja salvação, que haja transformação, que haja mudança dentro dessa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.
Amém? Inclusive respostas, aceleração em respostas, em nome de Jesus. Entra nesse propósito com fé, não em mim, mas no Senhor. E não quebre. 6 da manhã e 18 horas. Que Deus te abençoe e compartilhe com outras pessoas para entrarem também nesse propósito. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui com vocês.